Queridos, vocês sabem que infelizmente os judeus, nossos irmãos judeus, eles não aceitam a messianidade de Jesus. Eles não acreditam que Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, era de fato o Messias prometido. Eles não acreditam nisso. Se eles acreditassem nisso, olha, o povo judeu seria o povo escolhido para disseminar a verdade de Jesus, do Messias. Infelizmente, não todos, mas muitos judeus, e talvez assim de uma maneira mais geral, tenham negado a messianidade de Jesus. Isso é um ponto muito triste, porque sem dúvida nenhuma é um povo especial, um povo que nós aprendemos a amar, a respeitar. Nós sofremos junto com o Holocausto, com toda a história, toda a tristeza, toda a angústia. Nós lembramos sempre do que aconteceu para que nunca mais se repita. Você sabe, nós temos uma proximidade muito grande com os judeus em termos da lei de Deus, da confiabilidade, da perpetuidade dela. Os judeus têm um posicionamento muito claro, são muito fiéis à palavra de Deus, de maneira que nós imaginamos que realmente são pessoas abençoadas por Deus, separadas por Deus, mas que infelizmente ainda, em sua maioria, não reconhecem a messianidade de Jesus, ou seja, todas as profecias do Antigo Testamento para eles não se cumpriram em Jesus de Nazaré. No entanto, no programa de hoje, você vai entender por que eu sou cristão e você é cristã, no sentido de compreendermos Jesus como o Salvador da raça humana, de todas as pessoas, de todas as eras, de todas as grandes religiões e das denominações cristãs. O mundo, o universo, gira em torno ao redor de Jesus de Nazaré, que é o Messias prometido já a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. E nós vamos perceber como isso aconteceu na palavra do Senhor. Portanto, se você tem aí a sua Bíblia, pegue também uma caneta para sublinhar os textos e para anotar as passagens. Nós vamos hoje ler muitas passagens para que o tema fique bem evidente e claro. Quero lembrar a você que nas últimas 24 horas da vida de Jesus, foram cumpridas nele 25 profecias. Tem ideia do que é isso? Nas últimas 24 horas da vida de Jesus, 25 profecias foram cumpridas nele. Mas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus foram muito mais do que 25. Nós temos dezenas e dezenas e dezenas de profecias que se cumpriram unicamente em uma pessoa. A probabilidade disso acontecer por acaso, dentro da lógica matemática, é literalmente improvável ou impossível. Mas de fato aconteceu, porque realmente Jesus era a encarnação de Deus, Deus conosco, Emmanuel. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Isaías. Então como que a gente vai trabalhar aqui? Profecia feita, onde se cumpriu. Então, nas minhas anotações eu fiz assim, uma tabela, uma coluna, só colocando aqui as profecias e aqui o cumprimento delas em Jesus. Obviamente que eu não peguei todas as profecias, nem as 25 profecias, mas algumas profecias bem claras, bem simples e evidentes, para que possa alicerçar a sua fé na crença em Jesus como Filho de Deus. Isaías, no capítulo 7, no verso 14, nós lemos o seguinte, abra sua Bíblia, Isaías, deixe a Bíblia sempre aberta, vamos ler muitos textos hoje. Isaías 7,14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emmanuel. O Messias deveria vir de uma virgem, uma completa impossibilidade. Como ela iria conceber se ela fosse virgem? Impossível compreendermos isso. No entanto, pelo poder sobrenatural de Deus, nós sabemos que Jesus não foi gerado da maneira como eu e você fomos. E o cumprimento disso está no livro de Mateus. A gente vai fazer sempre assim, Velho e Novo Testamento. Velho e Novo Testamento. Mateus no capítulo 1, no verso 22 e no verso 23. Primeiro
capítulo do livro de Mateus, nós encontramos verso 1, 22 e 23 dizendo: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Desde o verso 18, aqui é um problema, porque Maria não havia sido desposada. Maria ainda não havia tido relações íntimas com José, não que depois não tenha tido. Mas naquele contexto, quando o anjo Gabriel apareceu, ela entrou em desespero, porque ela disse, mas seja feita a tua vontade na minha vida, mas como eu vou explicar isso? Eu sou virgem, eu sou pura, eu ainda não participei, eu não fui desposada, o que eu faço? E aí então o anjo conversa com José dizendo, olha, não temas tomar Maria por tua esposa, porque o que está dentro dela é gerado do Espírito Santo. Querido, apenas um anjo falando com um homem para poder aceitar uma história dessa. Por que José aceitou isso? Era o cumprimento da profecia. Aqui no verso que lemos, no verso 22, aqui o anjo faz a alusão àquilo que nós lemos em Isaías. Aqui é o cumprimento da profecia feita por Isaías, no capítulo 7, no verso 14, de que a virgem, ela daria à luz a uma criança e o seu nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos ver uma outra profecia, e aí nós vamos montando esse quebra-cabeça, esse jogo de profecia e cumprimento, e aí então nós vamos alicerçar melhor, ou ainda mais, a nossa fé na messianidade de Jesus. Agora vamos para o livro de Miqueias. Também no Antigo Testamento, nós encontramos a palavra do Senhor, falando algo importante. Miqueias 5, no capítulo 5, no verso 2, que diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está falando do nascimento que viria de Belém, nasceria em Belém. Veja, ele foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Mateus, mesmo livro que nós conferimos na profecia anterior, agora Mateus 2, no verso 1, nós lemos: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então nós encontramos Jesus que nasceu em Belém, exatamente se cumprindo o que havia sido profetizado centenas e centenas de anos antes. Aliás, a maioria das profecias que falam a respeito de Jesus foram feitas cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Imagine, o Brasil não tem 700 anos. É muito tempo, é um espaço, são quase 1000 anos. E foram profetizadas, uma a uma. Vai nascer em Belém. Gente, em 700 anos, quantas cidades existiram e deixaram de existir? Quantas cidades trocaram de nome? Mas aqui nós encontramos a profecia bíblica, e Deus sustentou essa cidade por mais de 700 anos, para que se cumprisse aquilo que foi dito através do Espírito Santo para Isaías e para Miqueias, e chegasse até nós. Olha, Belém Efrata, você é pequenina, das milhares e milhares de cidades você é pequenina, mas de ti virá o Messias. E nós encontramos exatamente isso, em função de um censo. Eles têm que voltar para Belém, porque eles eram descendentes de Davi, eles tinham que voltar a Belém, participar do censo, e nós sabemos que ali nasceu o menino Jesus. Agora veja em Isaías 40, no verso 3, nós encontramos outra profecia. Olha só o que diz aqui: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus.
Olha, aqui nós encontramos Isaías apresentando Jesus como Deus, como Messias, apresentando também a necessidade de alguém que iria preparar o caminho do Messias, que nós sabemos que é João Batista, mostrando que no ermo ele endireitaria a vereda de Deus. E João Batista pregava onde? No ermo, no deserto. As profecias são sempre detalhadas, são sempre exatas. É por isso que a probabilidade matemática aponta a impossibilidade de todas essas profecias se cumprirem em uma única pessoa, em um período tão curto de tempo como esse, de 33 anos que Jesus viveu. Mas vamos ver o cumprimento de Isaías 40, verso 3. João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 19 a 23. Evangelho de João, vocês sabem que quem escreveu o Evangelho de João é João, filho do trovão, o discípulo amado, e não João Batista. João, no capítulo 1, do verso 19 até o verso 23, nós lemos o seguinte. João, no capítulo 1, 19 a 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, onde ele declara, onde ele pega e diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João sabia quem ele era, ele sabia quem ele não era, e ele sabia tudo isso por causa das profecias. Ele sabia que ele recebeu uma unção especial com um objetivo, que era endireitar no ermo, no deserto, o caminho de Jesus. Interessante. João Batista sabia que não era o Messias e nunca, em momento algum, abrogou a si a messianidade. Ele simplesmente declarava: eu sou apenas a voz que clama no deserto. E estou aqui mostrando, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Mais uma vez, com perfeita exatidão, uma profecia que indica Jesus como Messias se cumpre. Você se lembra agora do capítulo 53 de Isaías? Talvez esse capítulo seja um dos mais importantes do Antigo Testamento. Isaías 53, verso 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Querido, que verso é esse? Veja o que é apresentado aqui a respeito do Messias. Se aqui foi escrito 720 anos antes de Jesus nascer, mas já dizia que esse ser, o Messias, ele era desprezado, ele seria desprezado, seria considerado indigno entre os homens, seria um homem de dores, experimentado no sofrimento, as pessoas iriam desprezá-lo, não iriam fazer caso algum dele. Veja, Deus em pele humana teria esse tipo de relação com a criatura, talvez um pouco impensável no contexto em que foi escrito, mas nós percebemos o cumprimento disso aqui em João 1, no capítulo 1, verso 10 e no verso 11. Veja o que diz aqui, João 1, 10 e 11. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Notas tristes do Evangelho de João. Nós encontramos aqui mais uma vez Jesus sendo desprezado. Mas agora eu quero dar uma pausa aqui nos textos para falar com você. Você não vê possibilidade de fazermos a mesma coisa com Jesus do que aquilo que foi feito pelos seus contemporâneos, por aqueles que viveram junto de Jesus? Eles desprezaram Jesus. Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não o quiseram. Será que não é exatamente isso que estamos fazendo em nossos dias com Jesus? Desprezando a sua palavra, desprezando a sua vontade para a nossa vida, querendo dominar e reger o ritmo da nossa vida.
Querido, você precisa entender uma coisa. Se Jesus de fato é o Messias, então ele é Deus. Se ele de fato é Deus, então ele é o nosso dono, ele é o doador da vida. Você simplesmente não existiria se Jesus não tivesse trazido você à existência. Se ele é o meu dono, é ele que define o que eu como. Se ele é meu dono, ele define o que eu bebo, ele define o que eu visto, o que eu ouço, o que eu assisto. Eu então me submeto à sua vontade, vou à sua palavra e digo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? É Ele quem define as coisas na minha existência. Você pode escolher a sua profissão, mas a possibilidade de você errar é muito grande quando você entende o caráter de Jesus, que só quer o melhor para você, que entende você nas suas entranhas, e você diz assim, Senhor, escolhe a minha profissão. Você não vai errar, porque Ele sempre quer o melhor para você, sempre o melhor para você. É para você. Confie em Jesus. Tudo o que Ele disser para você não fazer, não faça. Porque se você fizer, é sinônimo de sofrimento, de dor, de angústia. Agora, se Ele te mostrar um caminho cheio de espinhos, um caminho de dor, pode prosseguir. É o melhor caminho para a sua vida. Confie. As pessoas olharam para Jesus, é um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, não tem nada a ver de Messias não, eu não vou acreditar numa história dessa. Desprezaram Jesus, não faça isso. Não repita o erro absurdo de pessoas que tiveram o privilégio de olhar dentro dos olhos de Cristo. Eu e você não temos essa condição, mas eu e